Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje com as presenças dos nossos amigos Francisco de Assis e Reginaldo Cabral. Nosso amigo Mel, que ainda se recupera de uma forte gripe, e o nosso amigo Gerailton não está podendo participar por questões de trabalho, questões profissionais. Está gerando dólares, né? Está fazendo o PIB do Brasil crescer, né? É verdade. Exatamente. Mas estamos aqui para falar um pouco sobre essa Série C até o momento. Terceira rodada já acabou e estamos indo para a quarta já, não é isso? Isso. Exato. Então vamos falar um pouco dessa Série C. Um asterisco aí, Maurício, porque tem as questões de alguns clubes que têm jogos a menos, no caso do 13 do Botafogo, por causa da final do Paraibano, né? Botafogo não, o 13. E o Imperatriz por ter tido um número grande de jogadores infectados e aí passou 2 rodadas sem jogar. Esse é o primeiro jogo, inclusive, contra o Remo na segunda-feira. Isso mesmo. Então a gente vai aqui falar um pouco dessa Série C até o momento, o que é que a gente viu, o que é que a gente projeta para um futuro. E vamos começar aqui falando sobre a terceira rodada que acabou na segunda-feira, dia 24, e começou no sábado, dia 22. Sábado nós tivemos Jacuipense 1, Manaus 0, jogo que não aconteceu lá em Jacuípe, aconteceu em Pituaçu. Resultado surpreendente, viu? Pois é. Surpreendente, porque assim, não que o Manaus seja um excelente time, mas mais pela fraqueza jacuipense e pelo futebol de velocidade e o investimento que o Manaus vem tendo de um grupo, né? E essa vitória foi extremamente surpreendente. Eu esperava aí, no mínimo, um empate do Manaus, mas me parece que eles colocaram o treinador para fora desde o empate em casa com o Vila Nova e está passando por um momento interno de turbulência. Não menos surpreendente, também no sábado, no Castelão, lá no Ceará, a vitória do Ferroviário, né? 4-0 em cima do Vila Nova. Outro aspecto que eu queria comentar aí. O Ferroviário sempre vem... O ano passado, ele liderou praticamente a primeira fase toda, e depois que ele perdeu o seu técnico, ele entrou numa fase de degringolar e perdeu até a classificação. Mas uma coisa que a gente alertava para o Ferroviário desde o início, desde antes de começar a Série C, é que o sarrafo deles é bem alto, e é Ceará e Fortaleza. Exato. Então, ele tem como adversário Ceará e Fortaleza. Então, muito embora ele não dispute o título lá, mas ele faz clássicos com o Ceará e Fortaleza. Então, o Ceará e Fortaleza, que vive um bom momento, naturalmente puxa o Ferroviário para cima em termos de qualidade. Então, a gente espera um Ferroviário com uma técnica mais apurada, porque ele vem de um centro de futebol que tem 2 times na Série A, e 2 times que vivem um bom momento, embora atualmente na Série A a pontuação não esteja boa, mas são times que vivem um bom momento. O Ceará é o atual campeão do Nordeste. Então isso força o Ferroviário a fazer um bom time para poder enfrentá-lo. Agora vê só, Reginaldo, vê o que é a Série C.
Quem tá no ataque do Ferroviário é Siloé. Siloé, que subiu Voltou conosco em para as origens, né? 2013. Veja, Isso. voltou em 2013. E para você ver como a Série Tá C por lá novamente. como a Série C ela tem jogos semanalmente, ela permite que um jogador de idade se destaque. Siloé mesmo foi um destaque na partida. O narrador mesmo falou, os narradores da TV que está transmitindo, falando que o Ferroviário soube bem explorar a velocidade de Siloé. Veja, do senhor Siloé. Então é uma coisa É do impressionante. senhor Siloé. E Thiago Costa, que não é nenhum menino, viu? Estreou por lá na Série C. Exatamente. Thiago Costa fazendo gol de falta, mas É uma vê coisa. que coisa. É a Série C, meu amigo. É a Série C. É. É a Série C. A Série C. Bom, senhores, no sábado também, lá na Curuzu, aí um resultado já não tão surpreendente, o Paysandu acabou vencendo o 13 por 1-0. Queria comentar também aí. Veja, o 13 sempre dificulta para o Santa Cruz na sua partida inicial, mas sempre faz campanhas medíocres na Série C. Ele sempre luta para não ser rebaixado. E me parece que a toada é a mesma dos anos passados. Começa com a dureza, você espera que esse 13 vá fazer alguma coisa. 2 jogos, 2 derrotas. No ano passado, ele fez um jogo A, duríssimo com o Santa Cruz na estreia e teve que lutar na última rodada, parece que ele escapou do rebaixamento. a particularidade é que neste ano o Botafogo está seguindo essa vibe, né? É A gente verdade. sabe que está muito no início, mas o Botafogo está lá embaixo junto com ele. O futebol paraibano está muito mal. No domingo nós tivemos a vitória do nosso amado e querido tricolor pernambucano sobre o Botafogo lá em João Pessoa. Falaremos mais. 2-1. Falaremos do jogo especificamente, da formação do time, né? Se quiser já falar agora, Vamos lá. Reginaldo, que a gente Vamos já lá. está falando sobre a Veja só, rodada. o Santa Cruz é incrível, né? Eu estava escutando o jogo do Remo com o Imperatriz na segunda-feira, porque o jogo estava tão ruim e pela rádio ele fica mais emocionante. Então eu fui estar a Rádio Clube do Pará. E pasmem os senhores, pasmem os senhores. A torcida do Remo, no pós-jogo, a Rádio Clube do Pará, ela coloca o ouvinte no ar. O torcedor do Remo cobrando da diretoria do Remo o porquê da dispensa de Nininho, lateral direito. Mas, rapaz, Veja, de Nininho, lateral direito. Porque era um jogador muito agudo e poderia ajudar o Remo na Série C. Então, veja. Aí eu disse, poxa vida, nós vivemos a mesma coisa aqui. Nós criticamos, o senhor Deus diz que o treinador tira leite de pedra, mas todos os treinadores são tiradores de leite de pedra na Série C. Não vejo nada de extraordinário em time algum. Pelo contrário, eu vejo inclusive o Santa Cruz à frente de muito time. Porém, o Santa Cruz, que se notabilizou no início do ano pelas marcações, por uma marcação muito eficiente, embora marcando com as suas linhas muito baixas, marca praticamente dentro do seu campo, mas era uma marcação por zona, o que permite uma ocupação de espaço, impossibilitando os times com a qualidade superior de tocar a bola, dando ao Santa Cruz o controle do jogo. O Santa Cruz sempre ditava o ritmo do jogo. Isso foi desde o início do ano, foi assim. Na volta da pandemia permaneceu assim, após a perda da classificação da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Itamachule, no jogo de estreia, tentou mudar esse sistema de marcação para uma marcação individual. Marcação individual é diferente de marcação por zona. Ela permite que os espaços fiquem mais... a distância entre os jogadores fiquem maiores, o que foi perceptível para nós, telespectadores do jogo, e o 13 jogou muito à vontade. Inclusive, foi um termo que o Francisco até utilizou no nosso podcast do jogo. Porque ele mudou a forma de marcação. E aí o Santa Cruz perdeu a eficiência daquilo
que era a marca registrada desse time. Também porque ele insistia numa escalação de 4-3-3, onde ele entrava com 2 volantes, sendo um que fazia a transição da bola, que é Paulinho, e apenas um meia de direita e 2 fixos, um centroavante, 2 jogadores na ponta. Jogadores se mostraram ineficientes, Michael Félix, ao longo do ano, né? Michael Félix, Derlis, Potiguar. Ele, domingo, ele voltou às suas origens. Ele voltou à marcação por zona e ele fez uma escalação que nós poderíamos classificar essa escalação do Santa Cruz como um variante. Ele entrou com André, com Paulinho, com Didira, Chiquinho, Jaderson e Rangel. Tanto o Jaderson como o Chiquinho têm características mais de meia. Eles podem fazer a função, em determinado momento, não é, de pontas. Então, o Santa Cruz entrou basicamente num 4-5-1, que poderia variar para um 4-4-2, ficando o Chiquinho, o Jaderson mais à frente, junto com o Rangel, ou 4-5-1, a depender da necessidade. E isso foi muito notado durante o jogo. Durante o jogo, o Santa Cruz fez muito essa variação. E o que foi de positivo que houve nisso? É um povoamento do meio campo. Você povoou o setor que controla o jogo. Então, o Santa Cruz passou a ter um controle da partida, não é? Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, não é? Mais visível. E aí a gente viu um Santa Cruz sendo senhor das ações no jogo, sem passar por preocupações ou perigos. Coisa que no jogo do 13, em virtude da insistência de uma forma de jogar e de uma mudança no sistema de marcação, a gente ficou extremamente vulnerável. Então eu vejo essa formação do Santa Cruz que jogou com o Botafogo, a formação ideal, e a gente vem falando isso há muito tempo. Não é? A gente vem falando Não entendi, Reginaldo. Esse sistema de jogo do Santa Cruz domingo passado, para mim, é o ideal. E é o que a gente vem falando há muito tempo aqui, que é onde o Santa Cruz tem mais jogadores de qualidade, é no seu setor de volância. Então, e agora com a entrada de Chiquinho, um jogador que tem uma técnica em relação aos outros jogadores mais apurada, a solução é povoar o meio campo. Inclusive o Didira, peça muito criticada pela torcida Santa Cruz, ele vai subir de rendimento com essa formação. Por quê? Porque ele não fica sendo o único responsável pela criação das jogadas, não é, de ataque do Santa Cruz. Ele vai ser um coadjuvante. E se você olhar na carreira de Didira, ele foi muito importante no Asa e no CSA justamente por ser um excelente coadjuvante, mas não um grande protagonista sozinho. Ele não tem essa característica. Ele é um jogador que ele é importante como mais um e não como único. Então, eu acho que essa formação que o Santa Cruz entrou no domingo contra o Botafogo permite uma variação do jogo dentro da mesma partida. Melhor, você pode fazer um 4-3-3, a depender. Você pode fazer um 4-4-2, você pode fazer um 4-5-1. Então, essa formação com o Chiquinho, com o Jaderson, com o Paulinho, com o Didira e com o André, eu achei a mais sólida para o momento. Francisco aí. Olha, puro. Deixa eu falar aqui só um ponto, até para Francisco também poder falar disso. Essa mudança que Itamar promoveu no time, ela foi muito benéfica para o controle de jogo que nós tivemos. A gente diz que esse é o melhor esquema para o Santa Cruz hoje, porque nós não temos pontas. Então, se você não tem ponta, você não pode ter um esquema
que use pontas. Entendeu? Nesse ponto, o Itamar vem pedindo reforços há bastante tempo e a diretoria não atendeu ainda a Itamar. Nesse ponto, ele está correto, tem razão na reclamação. Mas nós já vínhamos dizendo, e outros comentaristas também, até comentarista de rádio, né, de que era necessário essa mudança de esquema. E ainda está A fora de gente forma, viu viu? Jaderson jogando um bom futebol, e isso. E é o que eu digo, não que seja uma coisa de outro mundo, porque na Série C nós não vamos ver essa coisa de outro mundo. Mas nós vimos ele jogando bom futebol, nós vimos Chiquinho com seus lançamentos, com a sua movimentação ali ajudando Didira no meio campo, às vezes abrindo na direita, sendo bastante importante para o esquema também. E a gente, lógico, o Botafogo vem mal na Série C, ainda não ganhou, tem tudo isso. Mas a gente já cansou de ver times que estavam jogando um futebol horrível e o Santa Cruz ia enfrentá-los fora de casa e se complicar com eles. E nesse jogo não, nós pegamos a posse de bola, pegamos o controle do jogo e dissemos, não, quem vai mandar aqui é a gente hoje. E sofremos um gol foi ridículo. num pênalti que não foi pênalti. Ainda teve aí, problema de erro de arbitragem. eu vou aproveitar e falar Mas logo vai lá, desse Francisco. pênalti, né? Eu não consigo conceber, depois que você observa o lance mais atentamente, que a transmissão do streaming foi horrível, né? Foi complicado acompanhar o jogo pelo streaming. Então, muita coisa a gente pôde ver com mais clareza depois. Eu já tinha escutado pelas rádios, e embora eu tenha escutado a maior parte do jogo por uma rádio, eu até falei no podcast passado que foi uma rádio Caturité, não foi uma rádio de João Pessoa, foi Rádio Tabajara. Foi por essa rádio que eu escutei. Mas eu ainda escutei um Tabajara, pouco por rádios daqui, unânime que a bola não foi pênalti. E depois que você vê o lance, o cara caiu sozinho. Lohan, né? Ele cavou aquele lance. Sobre o Botafogo, além da campanha, o próprio treinador, o próprio Rogério Zimmermann, ele tentou optar por um jogo mais reativo, o famoso futebol reativo. Não tem aquele time que fica menos com a bola e entrega para o adversário, para daí ele fazer um sistema de marcação, tentar tomar a bola e ver o que é que faz. O Botafogo jogou dessa maneira. Não sei até que ponto foi o Botafogo quem quis assim, e a iniciativa e a qualidade do Santa Cruz que se sobrepôs. Não sei até que ponto realmente foi isso. Ficou muito claro, por exemplo, que Chiquinho realmente fez muita falta. Esse período que ele ficou aí contundido, o time realmente caiu muito. Com ele em campo, a gente já viu isso no jogo contra o 13. O Santa Cruz cresceu depois que ele entrou no jogo. Domingo ele já começou de frente e o futebol do Santa Cruz foi outro. O que nos surpreendeu, porque após as declarações estapafúrdias de Itamar, deu-se a impressão de que ele teria elenco. E essa dedução de que ele teria perdido elenco não foi uma dedução maluca. Porque o jogador escuta, o camarada, um que mal chegou foi Negueba. O comentário que ele faz é, olha, eu só vi o jogo contra o Vitória e mas já que trouxeram, ele está aí, eu vou usar. Ou seja, isso de certa forma já queima o jogador. Mas o fato é que o time entrou com vontade. Reginaldo já destacou aí, você, Maurício, destacaram a parte tática do jogo. Na maior parte do tempo, o Santa Cruz controlou bem o jogo, tomou a iniciativa, levou o gol porque, digamos, a arbitragem quis, né, entre aspas, dar esse gol. E embora o Botafogo esteja mal, eu vou repetir o que o Maurício disse, a gente já viu times piores e o Santa Cruz se enrolar com eles. Graças a Deus, dessa vez Francisco. não aconteceu. Francisco.
Sim, Mas essa questão de Roger diga, Ronaldo. Zimmermann é que ele vem dessa escola, né? Ele é formado praticamente ali no Sul e ele treinou muito tempo o Brasil de Pelotas e alguns times do Rio Grande do Sul. E aí o futebol é esse mesmo, né? Um futebol mais reativo. Então, senhores, o último jogo da rodada foi segunda-feira, né? O primeiro jogo do Imperatriz na Série C, visto que já foi dito que o Imperatriz teve problema de infecção de Covid. Imperatriz empatou com o até então líder Remo. O líder que eu Remo, falo isso. até o início da terceira rodada, né? Isso. Quando aconteceu o jogo, na segunda, o Santa Cruz já tinha tomado essa liderança do Remo. Então, senhores, vamos lá para a classificação do grupo A da Série C até agora, que tem como líder o Santa Cruz. 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, um empate e 0 derrotas até o momento. Saldo de gol de 3, não é isso? Isso. O 5 Remo vem em marcados, 2 segundo. sofridos. Isso. O Remo vem em segundo, 7 pontos também, 3 jogos, 2 vitórias, um empate. E o saldo de gol do Remo, quanto é? O saldo de gols do Remo, 2. 2. Então estamos na frente pelo saldo de gol. Um Ferroviário gol a mais. vem em terceiro com 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, uma derrota. O Paysandu em quarto, com 4 pontos, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Saldo de gol do Paysandu, vocês têm aí? O saldo de gol do O saldo de Paysandu gol do deve estar Paysandu é 2. zerado. É 2? Cadê? Não, Francisco. Ele teve uma vitória. Ele teve uma derrota de 2-0 e ele teve Vamos uma ver vitória aqui. de 1-0. O saldo dele é Ah, menos um. é menos um. É menos um, desculpem. É É. menos um. Isso. Menos um. Ele ganha pro Vila Nova justamente E o Vila Nova pela levou uma goleada. derrota acachapante que o Vila Nova sofreu. 4 também de 4 pontos, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota também o Vila Nova. A Jacuipense aparece em sexto lugar com 3 pontos, mas tem um jogo a menos. Tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. O Manaus vem em sétimo com 2 pontos, jogou 3 jogos, 2 empates e uma derrota. O Imperatriz em oitavo, mas só tem um jogo, né? Foi justamente o Isso. empate contra o Remo. Isso. O Imperatriz só tem um jogo e ele, com a rodada completa, ele pode até chegar à liderança quando ele completar os Isso, jogos. justamente. É muito pouco provável, mas assim, matematicamente ele pode chegar à liderança. Aí vem em nono, na zona de rebaixamento, o Botafogo, que é preocupante a situação, porque o Botafogo tem 1 ponto, mas tem 3 jogos. E 2 em É. casa já. 2 em casa, isso. Um empate 2 e 2 derrotas e um derrotas. empate. Isso. E o 13, situação também preocupante, mas tem pelo menos um jogo a menos. Tem 0 pontos, 2 jogos e 2 derrotas. 2 derrotas. O Imperatriz, Eu vou aproveitar com um jogo só, passou os 2 na classificação. com um jogo só. Eu vou aproveitar para fazer uma correção, porque eu falei que o saldo do Santa Cruz era 3, o saldo do Santa Cruz é 2. Santa Cruz É, fez 5 gols e sofreu 3. isso, O saldo do isso. Remo também é 2, mas é porque o Remo marcou menos. Ele fez 2 gols e sofreu 2. 2 também, mas aí no critério de gols marcados, o Santa Cruz está à frente. O Remo Isso. fez 4, sofreu 2, né? Sofreu 2. Aí é o mesmo saldo do Santa Cruz, né? Isso, Mas o justamente. Santa Cruz tem um ataque mais positivo. Vejam só, hein? Tá vendo? A quarta Vocês são rodada, venenosos senhores. demais, rapaz. A quarta rodada começa na sexta-feira, com o Jacuipense e Botafogo da Paraíba, lá em Pituaçu. Esse jogo, o ideal seria uma vitória ou do Botafogo ou um empate.
Eu gostaria de um empate. Vejam só a situação do Botafogo e vejam como meio-campo faz falta em qualquer divisão, né? O Botafogo perdeu duas peças importantíssimas do seu meio-campo do ano passado para esse ano, que foi o Marco Aurélio Agora é e Juninho, né? não, Juninho tá lá. Juninho lá ainda. Tá, quem saiu foi Cleiton também do meio-campo do Botafogo. Cleiton, sim, e até, ele foi pro CRB, Cleiton foi? Eu vi que ele tava fechando com o Operário. Muito bom jogador, muito bom É, jogador. Ah, mas, vai dialogar bem com o Fabiano lá. como diz Operário. Reginaldo, Marco Aurélio tá com a chapa no copo, né? Mas joga Não, bola. realmente. Mas ele tem enfiada de bola boa, Hum. ele em cobrança de falta, ele Tem a decide um bola jogo a parada. favor do. Exatamente. O Justamente. Botafogo Então, apostou as fichas em Léo Moura, mas Léo Moura passa mais tempo no departamento médico do que jogando, né? E A ele contratação do Léo jogou Moura não está rendendo o que esperava. ele jogou lá do lateral, viu? E de lateral mesmo, né? Ele jogou lá do Interessante, lateral. né? Jogou de meia. Assim que Jogou de meia, não. anunciaram, eu pensei que eles iam usar Léo Moura no meio-campo, que foi o que o Santa Cruz fez em 2016, na maioria dos jogos, né? e não deu certo, né? Léo Moura atuou melhor como lateral. Justamente. Então, sábado, Santa Cruz e Imperatriz no Arruda. Também no sábado, o Manaus enfrenta o Paysandu, lá Aí em é bom a Manaus. vitória do Manaus. A Aí é bom o vitória do Manaus é empate. interessante. É bom o empate. É um Um empate. empate, o Ou vitória empate é do o Manaus ou ideal. empate. Ou vitória do Manaus, né? É. Isso. O Remo enfrenta o Vila Nova no Mangueirão no domingo. E eu acho que é bom o empate também. Também. É. Ou empate, ou o menos pior é a vitória do Vila Nova. Vitória do Vila Nova. E no domingo, fechando a rodada, o 13 enfrenta o Ferroviário lá no estádio Amigão. Veja só. A vitória do Vila Nova, eu não sei até que ponto. Por quê? Veja. A gente está olhando pelo prisma de disputa de liderança entre Santa Cruz e Remo. Mas o Vila Nova ganhando, ele puxa a pontuação para baixo. No caso, ele vai deixar mais times em competitividade para a classificação. Isso. Se o Remo ganha, ele já põe o Vila Nova lá para trás. E aí formam-se dois pelotões no grupo. Um dos times que está pontuando e um dos times que não estão pontuando. E me parece que isso é uma característica do grupo do Santa Cruz. A gente vai ter um grupo de pontuação alta. Por quê? Porque, ao que indica, pelo menos um indicativo dessas 3 rodadas, é que você vai ter um grupo de times que vão pontuar muito e um grupo de times que vão ser saco de pancada. Então, isso vai fazer com que a pontuação seja muito alta dos classificados. É verdade. A não ser que o número de empates se repita várias vezes por várias rodadas, e aí o número, né, de corte, o ponto de corte, ele tende a diminuir. A vitória do Vila Nova, o Vila Nova iria a 7 pontos e já igualaria com o Remo, né, na pontuação. Exatamente, ele engrossaria o número de times Não, postulantes realmente, das por esse ponto vagas. de vista, o ideal Uma mesmo é o derrota empate. de. San- Realmente. Santa É, Cruz e Remo, mesmo que não aconteça um empate, Santa Cruz e Remo ganhando, os dois já vão a 10 pontos, né? Isso. vão para um aproveitamento de 83,72%. É uma coisa assim, de 12 Por pontos você exemplo, ganha se o 10. Santa Cruz ganhar e o Remo ganhar, os dois já abrem 6 pontos do Vila Nova. Exatamente. E a depender dos resultados, 5 pontos para o quinto colocado. Uhum. Então, eu fiz uma projeção que eu acho que ao final da rodada, o Santa Cruz vencendo, ele vai abrir 5 pontos do quinto colocado. Ou seja, ele vai abrir uma rodada, quase 2 rodadas.
Isso é importantíssimo, porque isso é chamada gordura. Além de importante, Quando você abre 2 não pontos, vencer o Imperatriz, meu amigo, é um desastre. Aqui no Arruda é um desastre em qualquer circunstância. é, Verdade. em qualquer circunstância. O Imperatriz beira a um time Exato. amador, porque o Campeonato Maranhense já é um campeonato que beira o amadorismo, com times muito ruins, e o Imperatriz teve toda essa questão do Covid, é um grande pega na rua, né? É um grande pega na rua. Agora, lógico que eu já tinha falado em outro podcast que a Série C tem disso. Tem jogos que você vai pensar que é muito difícil e o jogo se mostra fácil. Vai ter jogos que você vai pensar que vai ser muito fácil e o jogo vai se mostrar muito difícil. É uma tendência muito grande, o nivelamento, né, nessa Série C. É muito Mas equilibrado. esse é o tipo de jogo, Reginaldo, que quando a gente vai fazer uma projeção na tabela, a A gente gente marca marca 3 três pontos, pontos. não é verdade? Coluna 1. Isso. Coluna Então, 1, sem dúvida. os jogadores eles têm que estar cientes de que futebol se decide dentro de campo, toda aquela coisa que a gente já sabe. Não pode entrar de salto alto, mas que não existe outro resultado que não seja a vitória para a gente conquistar nesse jogo. É verdade. Agora veja, Maurício. Eu fiz um levantamento aqui das séries 6 passadas, né? Com 2019, 2018, 2017. Em 2019, no ano passado, o quarto colocado do grupo A, ele se classificou com 26 pontos, fazendo 7 vitórias, inclusive se classificou pelo número de vitórias. 7 vitórias equipadas 6 derrotas, um aproveitamento de 48,5%. Isso é menos da metade, com confiança. Em 2018, o quarto colocado foi o Botafogo. O Santa Cruz foi o terceiro, o Náutico foi o primeiro. O Náutico foi eliminado pelo Bragantino, o Santa Cruz pelo Operário. O Botafogo foi o quarto colocado com 26 pontos, fazendo 6 vitórias, 8 empates, veja o número de empates muito grande, e 4 derrotas. Um aproveitamento de 46,29%. E em 2017, o Confiança foi o quarto colocado com 25 pontos, fazendo um aproveitamento de 46,29%, com 6 vitórias. Então, veja, se o Santa Cruz ganha sábado, ele faz 10 pontos. Ele fica a 15 pontos da classificação, ou seja, a 5 vitórias da classificação, basicamente. E com Então, praticamente, a vitória de sábado, ela sedimenta 50% da classificação. E aí eu me aprofundei mais nos números. O aproveitamento de Itamar Soule à frente do Santa Cruz é entre 63% e 67% dos pontos disputados. Se ele for com esse aproveitamento de entre 66% e 77%, nessa primeira fase, ele faz de 33 a 36 pontos. Ou seja, ele termina a primeira fase na liderança. Então, pegando o retrospecto de todas as competições que o Chico comandou o Santa Cruz até nesse ano, pegando o percentual dele de aproveitamento, o Santa Cruz tem uma tendência entre 35 a 36 pontos, podendo até ser 38 pontos na classificação inicial, o que daria a ele a primeira colocação, que não vale de muita coisa porque não é mata-mata, é um quadrangular, você vai fazer 3 jogos em casa e 3 jogos fora. Mas eu acho que vai ter alguma benéfice no sentido de você terminar em casa, né? Com E aí certeza. você pegaria os dois, teoricamente, os 2 times mais fracos do outro grupo lá, né? O terceiro e o quarto colocado do grupo B. Então, praticamente, a vitória de sábado deixa a gente quase com meio caminho andado. E com 4 rodadas apenas de campeonato, né? Exatamente, com 4 rodadas. Agora, como é que vocês têm coragem de abrir a boca para falar mal do tio Chico? Não, veja só. A questão é a seguinte: o futebol que o Santa Cruz apresenta não é um futebol agradável. Eu gosto mais de um futebol agressivo. Agora, lógico, você não pode ser agressivo quando você não tem time para tal. Então, jogar de maneira reativa, como é a moda hoje, né? O termo utilizado.
Só que ele é reativo demais. Então, a nossa crítica aqui foi que muitas partidas o Santa Cruz deixou de ganhar por uma falta de vontade, de desejo, de ser mais insinuante no jogo, né? De ser mais um pouco mais atrevido. Quem de nós aqui, quem nos escuta, não enxergou no Santa Cruz a possibilidade de passar do Confiança? É lógico que tínhamos, mas não passamos por quê? Porque chegou um certo momento do jogo em que nós ficamos confortáveis com o empate para levar a decisão para os pênaltis. Quem de nós aqui não enxergou que nós poderíamos ganhar o Campeonato Pernambucano ganhando os 2 jogos com tranquilidade? Todos nós aqui sabemos disso. Todos nós aqui concordamos com isso. Então, quando a gente faz a crítica a Itamar, não é em torno dos seus números, que são inquestionáveis, mas é em torno de que, em algumas partidas, o time abdicava de jogar, abdicava de agredir, abdicava de tentar uma vitória para se contentar com um empate, levar a decisão para os pênaltis. Ou seja, é um comodismo, não é, pelo empate, quando a gente via, mesmo com a limitação do time, possibilidade de vencer a partida. Então, a crítica que se fazia em torno de Itamar Schuller é justamente essa. Reginaldo, Mas em termos de número e de competência do trabalho, isso aí é inegável. Reginaldo, e principalmente ficou preocupante mesmo nos jogos pós-pandemia, que é um exercício de memória. Isso. Venceu o Sport, ok. Aí venceu o River num jogo horrível. Aquele jogo com o River foi horrível e teve momentos no jogo que parecia que o River ia empatar. Vocês devem lembrar aqui. Exatamente. Venceu. Exatamente. Aí depois disso veio o jogo com Confiança, 100 gols no jogo. Veio o jogo com o Náutico, 100 gols no jogo, a gente passou pelo Náutico, passou nos pênaltis. Vem as 2 finais com o Salgueiro. O jogo lá em Salgueiro, o Santa Cruz só atacou nos 2, 3 minutos e esteve perdendo o jogo. E conseguiu logo o empate. No que empatou o jogo, voltou aquele marasmo. Teve o jogo no Arruda. Exatamente. Para quem precisava vencer o jogo no tempo normal, porque o empate não era de ninguém ali. Para quem precisava vencer o jogo no tempo normal, o Santa Cruz fez muito pouco no jogo. Ok, teve aquele erro de arbitragem, foi um erro que nos custou muito caro, mas isso é muito pouco. Para quem está enfrentando o Salgueiro em casa e você ter esse erro de arbitragem para usar como justificativa é muito pouco. Aí veio o jogo com o Paysandu também. Veja, o Paysandu tinha jogado o quê? Só 2 vezes no período pós-pandemia. Fisicamente, o Paysandu estava lá embaixo. E a gente viu que claramente o Santa Cruz foi para Belém para empatar esse jogo. Aí pronto. Será que a gente estava sendo assim tão cruel com o tio Chico? Como muita gente imagina. E após o jogo contra o Santa Cruz, o Paysandu obteve 2 derrotas. Uma na Série C e uma no primeiro jogo da semifinal Paragominas, não foi? Do Parazão contra o Paragominas. Exato. Aí veja a quantidade de empates que o time estava obtendo e o ataque fazendo poucos gols. E fazendo poucos gols porque tinha poucas chances no jogo. Ou seja, estava preocupante. É porque o pessoal pegava os números de Itamar, juntava a temporada toda, os jogos antes da parada. É aquela questão, né? Quando você faz estatística, você pode fazer uma estatística conveniente, você faz um recorte conveniente. É aquele tipo, uma meia-verdade, né? Ah, é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, depende de como você encara. Então, realmente, estava preocupante. Ô Francisco, e assim, o campeonato que o Santa Cruz está disputando é um campeonato que não é de pontos corridos. Então, quando você vai fazer a estatística no geral, né, você faz uma estatística, você pega todos os jogos de Itamar Schuller e dá a ele 67% de aproveitamento, você diz, um número espetacular. Sim, mas os campeonatos que nós disputamos não eram campeonatos de pontos corridos, eram campeonatos que tinham decisões. Exato. E nela perdeu-se. Exato. Né?
Pronto, vou fazer um paralelo aqui. Um paralelo. Não, mas assim, eu vou pegar como exemplo São Paulo, o ano passado no Santos. Tem tudo a ver com o Teve um Itamar e o número Santa Cruz, né? Esse espetacular. paralelo. Tem muito a ver. Vamos lá. Mas veja, teve um número espetacular à frente do Santos, o ano todo, mas nos campeonatos de decisão ele perdeu dois. Ele foi eliminado da Copa Sul-Americana e perdeu o Paulista. No brasileiro, que foi de pontos corridos, aí sim, valeu a estatística percentual de aproveitamento dele. O Santos chegou a fazer 70 pontos, eu acho. Foi o vice-campeão com o maior número de pontos na era dos pontos corridos. Mas, em termos de nada valeu a estatística de São Paulo para os campeonatos que eram de decisão, de mata-mata. Por quê? Porque foi eliminado. Exato. Então não adianta você ter 80, 90% de aproveitamento e se você não ganha o jogo O final. Santa Cruz No campeonato terminou que tem o Pernambucano invicto e não foi o campeão. Mas agora, senhores, Pois é. vamos. Eu quero que nós três tenhamos mordido a língua, queimado a língua, e que o nosso tricolor possa realmente voltar àquela organização que nós chegamos a ver esse ano ainda, né? No Santa Cruz, e que ele possa Isso. conquistar essa vitória contra o Imperatriz e buscar uma classificação mais tranquila. A torcida do Santa Cruz merece, porque Com certeza. E eu acho assim, viu, Maurício? Eu acho que não tem momento melhor para que isso ocorra. O Santa vem de duas vitórias, passado a tempestade, né? Passada a tempestade, há quem diga que após a tempestade, a gripe, né? Mas passada a tempestade, que foi o momento mais turbulento da era Itamachule, ele tem tudo para sedimentar uma calmaria no Santa Cruz, com a vitória sábado. E aí, assim, só depende dele, só depende do time, né? Mas eu creio que a vitória virá. Eu estou vendo, até agora, a gente não teve nenhum jogador afastado por Covid, a gente não. O nosso DM, agora que está com o Célio e com Com o Dani Dani, mas o Moraes. Célio já está se recuperando bem, o Célio já está se recuperando bem. Dani Moraes é um cara muito profissional, então a tendência é que ele volte também rapidamente. Então, assim, eu creio que o momento mais crítico de Itamar passou, a não ser que ele nos surpreenda com uma catastrófica derrota, que hoje é que a gente não acredita. não. Não acredita até pela qualidade do time do Imperatriz, entendeu? Então, assim, eu acho que se ele vencendo, ele põe uma pá de cal na possível saída dele, né? E, e ele sedimenta um caminho de calmaria para a classificação e para o trabalho, né? Isso, vamos vencer. Vamos vencer esse jogo importantíssimo. E tivemos a chegada essa semana, hoje, né, do zagueiro Elivelton. Foi anunciado hoje, já Elivelton. treinou no CT. Elivelton chegando aí para reforçar a zaga coral. E a saída do volante Lucas Gonçalves, né? Saindo para um clube lá da Arábia Saudita. Eu acho que foram dois reforços, viu? Olha, e o lateral esquerdo, ele vai ser anunciado Eu já ia amanhã. falar nisso. Tudo indica que é tudo indica que é o Jonathan. Hoje, na resenha da Rádio Tropical, o médico do Santa Cruz estava falando acerca da recuperação de Célio e, sem querer, ele falou que Jonathan estava fazendo testes médicos, ou seja, Coisa praticamente, né, boa. afirmou a contratação. Porque uma das reclamações do doutor Silvana é que com a saída do craque Fabiano, a gente ficou sem lateral esquerdo, né? Foi Porque assim. veja, a gente criticou Itamar aqui, a gente criticou Itamar aqui, mas a gente sabe que razões para reclamar ele tem algumas. Por exemplo, é inconcebível que a essa altura, eu estou até esquecendo, eu estou falando de antes do Pernambucano terminar. Chegou-se o meio do ano e só tinha um lateral esquerdo.
Isso é inconcebível. E veja o lateral esquerdo quem era. Veja o lateral esquerdo quem era que a gente tinha. Aí o camarada vai embora, e a ida dele, eu vou insistir aqui, só quem sente falta é Itamar mesmo. Ficou o elenco sem lateral esquerdo. Nesse ponto, é uma montagem absurda. Ok. Mas o que a gente pegou muito no pé é que o cara lamentar a saída de Fabiano é um troço muito esquisito. É não querer admitir que uma das poucas indicações que ele fez, né, que é outra queixa dele, que ele indica ele não vem, Fabiano ele indicou. Só que para ele é complicado admitir que o jogador que ele indicou mostrou-se inútil aqui. Mostrou-se inútil. E outro detalhe, ninguém na Série C, eu quero saber qual é o treinador na Série C que está aí cheio de opções. Nenhum deles tem esse monte de opções, não, que Itamar quer ter aqui, não. É verdade. E o que vai ter de opção, infelizmente, na Série C, é como a gente já sabe, o jogador perto de se aposentar, ou jogador surgindo para o futebol, que é o caso de André, né? Por falar nisso, ele quer um centroavante mais alto, né? Mais alto, mais encorpado. Alguém viu alguma especulação de nome quanto a isso? A gente ouviu falar sobre Ricardo Oliveira, mas para mim Bom, não. é uma perua braba. Eu ouvi se falar de Esse Roger também, mas Roger fechou com o Operário também. foi. Mas eu acho que um centroavante não é. Veja só, se me perguntar se a gente precisa em todas as posições. Mas prioridade eu acho que a gente tem que trazer ponta. Ponta de qualidade. Também é. Então, senhores, a gente vai mais à frente gravar o nosso pré-jogo ainda, mas eu gostaria que vocês fizessem uma projeção dessa rodada. Jacuipense e Botafogo da Paraíba. Quem vocês acham que vence esse jogo? Rapaz, eu vou de empate. Francisco? Eu arriscaria o empate também. Arriscaria o empate. E até eu não sei se eu estou arriscando, se eu estou torcendo, mas vou de empate. Então, empate entre Jacuipense e Botafogo. O Botafogo iria 2 pontos e a Jacuipense iria para 4 no campeonato. Santa Cruz e Imperatriz. Não, aí é vitória. Santa Cruz. Aí é Então vitória. nós iríamos a 10 pontos. Manaus e Paysandu. Manaus e Rapaz, Paysandu. veja só, o Manaus está jogando em casa, mas o Paysandu é da região também. A probabilidade de empate é grande, viu? Mas eu arriscaria ainda na vitória do Manaus. Eu iria de empate, viu? Eu marcaria empate na loteria esportiva, caso eu Então, estivesse nessa loteria. empate vencendo, o Manaus iria a 3 pontos e o Paysandu iria a 5 pontos. Remo e Vila Nova, lá no Mangueirão. Olha, jogo Rapaz. difícil. O Vila Nova vai com a cabeça Mas inchada, né? eu vou de Remo. Isso. Eu vou de Remo. Eu Vila iria Nova de vai Remo falar com a também. cabeça inchadíssima. Mas, assim, tá muito mais pro Remo. E olha que a torcida do Remo tá insatisfeita, viu? Eles não estão satisfeitos com esse empate dentro do Imperatriz, não. Então, com essa vitória do Remo, o Remo iria a 10 pontos e o Vila Nova ficaria com 4, né? E 13 e Isso. Ferroviário. Jogo complicado. Rapaz, é um jogo complicado. Eu vou de Ferroviário. Eu iria Eu de gostaria empate. muito eu gostaria muito assim que o 13 ganhasse para frear um pouco o Ferroviário, mas eu tô achando difícil. Tô achando difícil. Eu acho o Ferroviário nesse jogo. Então, o Ferroviário ficaria na nossa cola com 9.
Isso. Então a gente abriria, no caso, o Paysandu seria o quinto com 5 pontos, segundo a nossa projeção. Isso, essa é a projeção mesmo. Ou seja, seria 5 pontos para o quinto 5 pontos para colocado, o né? quarto colocado. O quarto. Isso. Na projeção que nós fizemos é isso. É, Tomara. Tomara. tomara, Seria porque uma boa. a gente só vai ver na prática, né? Segundo uma frase que eu estou criando agora, o futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos aguardar. Pois é. Embora a gente saiba que, como você disse, o futebol é uma caixa de surpresa e a Série C muito mais, eu espero que surpresas aconteçam pro lado de lá, pro lado de cá, que Sim, se é. concretize o que nós estamos esperando. Então, senhores, mais algo a falar? Podemos encerrar? Não, podemos encerrar, tranquilo. Então, e até logo dos senhores, Reginaldo. Até logo, pessoal, né? Vamos compartilhar aí. Fizemos uma análise mais técnica e mais profunda, não só da Série C, como do time, das projeções. E voltaremos ainda essa semana com o nosso pré-jogo, né? Buscando mais informações acerca da preparação do time para o jogo de sábado. Francisco. Agradeço novamente aos amigos que fizeram o podcast, aos amigos que estão ouvindo, reforçando o convite para que escutem e divulguem o podcast. Mando um abraço para o amigo Gerailton, que eu acho que está fazendo turismo em Santa Catarina e está enrolando a gente com essa história de trabalho. Mas um abraço para ele, um abraço para a Melk, né, que ainda está se recuperando, em breve eles vão estar conosco. E um abraço para toda a torcida coral, a sofrida torcida coral. Vamos ver se esse ano a gente vai ter essa alegria de sair do inferno e dessa vez sair em definitivo. Verdade. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Gostaríamos de mais uma vez agradecer a vocês pela audiência, por estar nos levando com vocês para a academia, para o trabalho, no ônibus, onde quer que você esteja nos escutando. Pedir que compartilhem e somos muito gratos a cada um de vocês. É isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.